Convenci meu marido a passarmos o verão separados para nosso crescimento pessoal, enquanto eu escondia que estava viajando com meu amante. Poucos dias depois de voltarmos das viagens, ele descobriu tudo e me expôs para toda a nossa família. Olá, Reddit. Sou leitora de longa data, mas é a primeira vez que posto. Sinceramente, nunca imaginei que estaria deste lado da tela escrevendo algo assim, mas aqui estamos. Tenho 34 anos e meu marido, ou melhor, ex-marido agora, tem 33. Estivemos casados por cerca de 5 anos, mas juntos desde a faculdade. Basicamente, toda a minha vida adulta esteve ligada a esse homem. Não tivemos filhos. Sempre combinamos que esperaríamos até a metade dos nossos 30, quando estivéssemos mais estáveis e maduros. Era algo de que falávamos bastante. Já tínhamos até nomes escolhidos. Estávamos quase nesse ponto, quando eu destruí tudo com minhas próprias mãos. O que fiz foi horrível. Não existe como adoçar isso. Não tem jeito de fazer parecer menos grave do que realmente foi. Nem sei como colocar em palavras sem sentir vontade de me enfiar num buraco e nunca mais sair. É o tipo de coisa que depois que você faz, sabe lá no fundo que não tem volta. Porque como pedir para alguém confiar em você de novo depois de ter despedaçado essa confiança? Eu sei que errei. Não preciso do Reddit para me dizer isso. Estraguei tudo, e meu marido não carrega um pingo de culpa pelo que aconteceu. A responsabilidade é inteiramente minha. Acho que estou escrevendo porque não tenho mais muitas pessoas com quem conversar e preciso desabafar. Meu marido e eu tínhamos, na verdade, um bom casamento. Você provavelmente está lendo isso e pensando, se era tão bom assim, por que diabos vocês se divorciaram? E a verdade é que era bom, sim. Ele era um bom homem. Ainda é. Sempre foi. Ele não tem um osso maldoso no corpo. Durante muito tempo, essa foi uma das coisas que eu mais admirava nele, sua bondade e sua paciência. Mas com o tempo, nosso relacionamento começou a parecer entediante. Não havia mais borboletas no estômago. Ele era meu marido, eu era a esposa dele. É difícil explicar, mas parecia que já não existia mais romance no casamento. Eu sentia falta da fase da lua de mel, quando tudo era perfeito, quando uma mensagem dele fazia meu rosto corar. Agora, nossas mensagens se resumiam a contas e listas de supermercado. E é aqui que eu pareço uma completa idiota, eu sei. Mas prometi a mim mesma que seria brutalmente honesta. Comecei a me sentir sufocada, a questionar se tinha cometido um erro ao me comprometer tão cedo sem ter vivido outras experiências. Isso me faz soar ingrata e talvez eu seja mesmo. Mas a vida com ele começou a aparecer no piloto automático. Mesmas rotinas, mesmos jantares, mesmos finais de semana. Nada ruim, nada tóxico, nada abusivo, apenas, sempre igual. E quando as coisas ficam iguais por tempo demais, o tédio aparece e começa a coçar por dentro. Outra coisa é que eu nunca realmente me diverti. E no fundo, acho que essa é a raiz de tudo. Eu fui uma criança super protegida, vigiada de perto o tempo todo. Sem festas do pijama, sem baladas, sem fugir de casa escondida, sem histórias de adolescência para rir depois. Eu não tive vida social até ir para a faculdade. Quando cheguei lá pensei, finalmente, esta é a minha chance. Agora vou enlouquecer, me divertir, viver tudo que não vivi na infância. Mas então conheci meu marido. E nos apaixonamos tão rápido. Não me interpretem mal. Não me arrependo de ter me apaixonado por ele. Na época, ele era tudo o que eu queria. Mas a verdade é que ao mergulhar tão depressa nesse amor, eu pulei os meus anos selvagens. Nada de festas insanas, de ficar com desconhecidos, de noites bêbadas que viram histórias engraçadas anos depois. Eu pulei tudo isso. E eu achava que não importava, até começar a importar. Principalmente quando via meus amigos solteiros da faculdade ainda saindo, ainda festejando como se tivessem 21 anos. Era como um lembrete constante de que eu nunca vivi essa fase. Nunca tive um ex que me mandasse mensagem no meio da madrugada. Sempre fui amiga certinha e sem graça. Foi aí que comecei a me sentir inquieta e entediada com meu casamento. Como se tivesse pulado um capítulo inteiro da minha própria história. E quando conheci M, vamos chamá-lo assim, isso me tornou um alvo fácil. M era um colega de trabalho. Ele tinha entrado na empresa há pouco tempo. Aliás, devo dizer tinha já que pedi demissão e estou cumprindo aviso prévio. Esse emprego já faz parte do meu retrovisor. De qualquer forma, quando M chegou, não pensei muito a respeito. Ele era simpático, engraçado, prestativo. Como trabalhávamos juntos em vários projetos, pensei que era positivo termos uma boa relação profissional. No começo, achei mesmo que ele só estava sendo amigável. Ele elogiava pequenos detalhes, uma roupa, uma ideia minha em reunião. Sempre queria que a gente almoçasse junto. Sugeriu algumas vezes tomar um drink depois do trabalho ou sair para jantar quando a equipe estava estressada. E por um tempo eu encarei isso apenas como amizade de colega de trabalho. Mas não demorou muito para ficar bem óbvio o que ele realmente queria. Logo, a simpatia se transformou em flerte. E a verdade é que eu entrei no jogo. Comecei a me vestir melhor para o trabalho. Comprei saias que realçavam minhas curvas perfeitamente. Só de digitar isso já me dá náusea. Foi uma escolha extremamente idiota, olhando em retrospecto, mas naquela época eu simplesmente não estava pensando nas consequências. Eu não pensava no meu casamento, no meu marido, em nada. Eu gostava da atenção, e quanto mais eu correspondia, mais ousado ele ficava. E eu não coloquei um fim, não estabeleci limites. Apenas deixei acontecer. Ficava repetindo para mim mesma que não era tão grave assim. Essa foi a primeira vez que alguém me perseguiu desse jeito. Meu marido e eu basicamente começamos a namorar assim que entrei na faculdade, então nunca vivi os joguinhos de paquera, a fase da empolgação com um cara novo, nada disso. E agora estava ali o M, me perseguindo de forma tão óbvia. E por mais que eu odeie admitir, eu gostei. Eu sabia que era errado.
Eu deveria ter cortado aquilo na hora, mas não cortei. E por não cortar, por continuar alimentando, ele foi ficando cada vez mais ousado. Lembro-me daquele dia perfeitamente. Usei uma saia preta nova com uma blusa justa. Meu marido não percebeu a mudança no meu estilo, porque saía para o trabalho enquanto eu ainda estava na cama, e no fim do dia o trânsito era tão demorado que, quando ele chegava em casa, eu já estava de pijama. Quando Amy viu minha roupa, soltou um assobio baixo e eu corei. Ele sussurrou no meu ouvido que queria saber como eu ficava sem aquela saia. Pensando agora, sei que eu deveria tê-lo afastado, mas não fiz isso. Pelo contrário, fiquei ousada e disse que ele mesmo poderia descobrir. E assim, de repente, aquilo virou um caso. Aconteceu rápido demais. E sinceramente, nem quero entrar em detalhes de como, quando ou onde. Não quero relembrar essas cenas, porque hoje só me causam repulsa. Uma repulsa intensa, não só dele, mas de mim mesma. Era como se eu não estivesse no meu juízo normal. Mas não digo isso para me justificar. Toda a culpa é minha. Nós nos escondíamos como adolescentes. Sabíamos o quão errado aquilo era. Precisávamos ter extremo cuidado. Obviamente, nenhum de nós queria que uma palavra sequer vazasse no escritório, ainda mais em um ambiente em que todos viviam de fofoca. Ali qualquer coisa virava novela. Um corte de cabelo novo, um pedido de almoço estranho, alguém saindo mais cedo. Então sim, éramos cuidadosos. E no começo, confesso, tinha até uma certa emoção. Mas por dentro eu me sentia culpada. Aquela sensação de peso no estômago nunca foi embora, por mais que eu tentasse abafar. Mesmo assim, eu me convenci, estupidamente, de que merecia. Que merecia um pouco de liberdade. Que era só algo temporário, uma fase para eu experimentar como era se divertir. Que eu poderia acabar quando quisesse e simplesmente voltar para minha vida de casada como se nada tivesse acontecido. Repetia para mim mesma que não estava jogando meu casamento fora, que era apenas uma pausa. Quando o verão se aproximava, meu marido começou a falar sobre nossos planos de férias. Ele ama história, cultura, conhecer lugares novos. Tem essa missão de visitar todas as maravilhas do mundo. E naquele verão, queria que fossemos ver a Grande Pirâmide de Gizé. Era próxima da lista dele. Mas eu não queria ir. Não porque eu não me importasse com história, mas porque tudo que eu conseguia pensar era, se eu for, não vou ver o M, ficaria fora por algumas semanas. Sei o quão nojento e repugnante isso sou agora. Acredite, eu sei. Sinto vergonha só de escrever, mas era onde minha cabeça estava naquele momento. E M também não ficou nada satisfeito. Ele disse na cara que eu deveria falar com meu marido, dizer que não queria ver a pirâmide e que ele poderia ir sozinho. E como eu já estava mergulhada até o pescoço nessa estupidez, eu ouvi. Alguns dias depois, durante o jantar, toquei no assunto com meu marido. Tentei fingir que vinha pensando nisso há muito tempo. Disse que talvez devêssemos tentar algo novo, passar o verão separados. Vendi a ideia como uma proposta iluminada de crescimento pessoal, de que se cada um tivesse espaço para explorar seus próprios interesses, voltaríamos mais fortes, renovados e mais conectados. Cheguei até a mostrar um vídeo no Instagram de um casal de influenciadores de viagem, dizendo que o tempo individual ajudava a fortalecer o relacionamento. E tinha comentários apoiando, dizendo que casais não deviam fazer tudo juntos, que era saudável ter atividades separadas. Meu marido ficou surpreso. Acho que percebeu que era uma ideia moderna hoje em dia, porque depois de uma longa pausa, ele assentiu devagar e disse que não se importava, que podíamos fazer como eu quisesse. Ele também me perguntou como eu queria passar o verão. Até disse que não se importava se fizéssemos algo que eu quisesse, mas eu respondi que não. Achei inútil fazermos coisas de que não gostávamos. Contei que planejava ir para Santa Mônica e simplesmente curtir o movimento do verão, o pier e toda aquela energia vibrante de lá. Disse até que chamavam isso de Soft Girl Summer. Escolhi Santa Mônica de propósito, porque sabia o quanto ele detestava praias. Ele apenas assentiu e disse que eu deveria comprar as passagens e começar a montar meu roteiro. E sinceramente senti alívio. Mais do que isso, fiquei feliz e empolgada. Era como se eu tivesse conseguido uma vitória, como se tivesse enganado o universo e recebido exatamente o que queria. A bênção do meu marido para desaparecer durante o verão enquanto continuava vendo o M. Eu me sentia como se tivesse ganhado essa rodada, por mais doentio que isso soe, mas era realmente assim que eu pensava na época. Eu estava eufórica. Tudo parecia dar certo. Meu marido iria para o Egito, enquanto eu iria para Santa Mônica com M. Eu mal podia esperar. Finalmente chegou a sexta-feira e meu marido partiu para o aeroporto. Acompanhei-o até o táxi, dei um beijo em sua bochecha e pedi que me mantivesse atualizada. Ele assentiu e disse que teria ficado mais feliz se tivéssemos ido juntos. Eu me senti péssima, mas apenas balancei a cabeça e prometi que no próximo verão iríamos juntos. Ele me beijou e partiu. Pouco depois, fui para Santa Mônica com M. E aqueles dias se tornaram algo que nunca vou esquecer. A cidade estava viva, parecia um enorme parque de diversões. Mas para mim, a verdadeira emoção não eram os passeios ou os pores do sol, era a facilidade com que eu conseguia deslizar para outra vida. Levei alguns biquínis que sabia que chamariam atenção e os usei só para o M. Passávamos horas estendidos na areia, e eu fingia que era apenas uma viagem de praia qualquer. Mas na verdade, eu amava a forma como ele me olhava, e como era óbvio que todos ao redor também me notavam. Mandava mensagens rápidas para o meu marido, indo para a praia junto com uma selfie cortada que parecia inocente, enquanto a realidade era o oposto completo. Ele me ligou algumas vezes do Egito, só para saber como eu estava, e eu me afastava um pouco, sorria e dizia que estava andando pelo pier ou tomando um café na praia. Mantinha a voz leve e doce, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Enquanto isso, M estava ao meu lado, me tocando de formas que tornavam difícil não rir da ingenuidade do meu marido do outro lado da linha. Houve uma noite em que ele me perguntou se eu sentia saudades e eu respondi, claro, mal posso esperar para você voltar. Mas assim que desliguei, voltei direto para os braços de M, sem hesitar.
Para mim, era só a diversão do momento, a sensação de ser desejada. Meu marido voltou para casa 2 dias antes de mim. Quando cheguei, ele estava me esperando com flores e um jantar. Nos abraçamos e eu disse o quanto senti falta dele. Sei que sou horrível, mas não era minha intenção magoá-lo. Eu realmente o amava. Mas cerca de 7 dias depois, tudo desmoronou. Lembro-me desse dia como se estivesse gravado a fogo na minha mente, foi exatamente o dia em que tudo caiu por terra. Cheguei do trabalho, entrei na sala e lá estava meu marido, sentado. Não via TV, não estava no celular nem lendo, apenas sentado, com um envelope na mão, como se estivesse me esperando. No instante em que o vi, eu soube. Soube que algo estava errado. Ele me olhou com calma e pediu que eu me sentasse. Sua voz não estava alterada, não era raivosa. Estava firme, quase demais firme. E de alguma forma, isso me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Sentei-me de frente para ele. E então, sem perder tempo, sem chorar, sem soltar o clássico, como você pôde? Ele apenas me entregou o envelope. Abri, e meu estômago despencou. Dentro havia fotos impressas de mim de biquíni na praia, com o braço de Amy em volta de mim. Outra de nós dois nos beijando perto do pier, como se não houvesse nada errado no mundo. Havia também capturas de tela. Mensagens que eu achava ter escondido bem. Pequenas coisas idiotas que mandei tarde da noite e que agora pareciam condenatórias. E por fim, a confirmação do hotel em nossos 2 nomes. Minhas mãos ficaram geladas enquanto eu folheava tudo aquilo. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Ficamos sentados em silêncio por aquilo que pareceu uma eternidade, provavelmente apenas alguns minutos, mas na minha cabeça se estendeu por horas. Eu não parava de encarar as capturas de tela, relendo as palavras repetidas vezes, como se, de algum modo, meus olhos estivessem me enganando. Como se talvez, só talvez, aquilo não fosse real. Talvez eu tivesse perdido a sanidade. Talvez fosse uma alucinação. Até a esquizofrenia parecia uma explicação melhor do que a realidade de ver meu marido sentado à minha frente com as provas do que eu tinha feito. Ele não disse uma palavra. Ele apenas me encarou em silêncio. Finalmente, depois de ficarmos ali calados, as únicas palavras que consegui dizer foram: me desculpa. Era tudo o que eu tinha. Eu queria explicar. Comecei a tropeçar nas palavras, tentando juntar desculpas, razões, mas tudo soava como lixo. Como se eu estivesse tentando justificar o injustificável. E eu vi nos olhos dele que nenhuma explicação seria suficiente. Então, eu parei. Parei de tentar explicar. Parei de tentar deixar menos feio do que realmente era. E tudo o que consegui fazer foi implorar por perdão. Disse a ele que tinha me deixado levar por tudo aquilo. Essa era a forma mais simples de colocar. No começo eu gostei da atenção de Amy. Não era algo a que eu estivesse acostumada, e sinceramente, eu gostei. E então, como a completa idiota que fui, deixei que aquilo escalasse para algo muito pior. E depois que começou, eu nunca pensei que um dia poderia ser descoberta. Eu simplesmente não pensei tão longe. Acho que não fui muito esperta. Ou talvez eu simplesmente não estivesse pensando em nada. Nem sei. Não vou ficar aqui tentando inventar desculpas para mim mesma. O que eu fiz foi uma merda, simples assim. Também nunca, em 1 milhão de anos, imaginei que meu marido poderia me xerir no meu celular. Nunca. Nem uma vez. Eu nem me dei ao trabalho de apagar as mensagens com Amy. Não escondi nada porque, na minha cabeça, não havia nenhuma realidade em que meu marido fosse desconfiar ou verificar. Esse era o tipo de homem que ele era. Ele sempre brincava que fuçar no celular do parceiro era paranoia, e que não ia viver desse jeito. Sempre dizia que preferia dar a confiança dele por inteiro do que enlouquecer procurando motivos para duvidar. Ele era confiável até o último fio de cabelo. Quando te dava a confiança dele, não a tirava de volta. Não ficava caçando defeito, não começava a questionar cada detalhe do que você fazia. Em todos os anos que ficamos juntos, nunca, nem mesmo quando estávamos apenas namorando, ele tentou checar meu celular. Nunca pediu para ver, nunca demonstrou desconfiança, nunca me lançou aquele olhar de "o que você está escondendo?" Nunca. Então, claro, eu fiquei descuidada e imprudente. Nem pensei em esconder ou apagar nada. Meu celular estava ali como um diário aberto, cheio de cada palavra feia e idiota que eu troquei com Amy. Por isso, estar ali de repente olhando para aquelas capturas de tela foi um choque total. Eu até tentei jogar a culpa nele, perguntei por que tinha mexido no meu celular, e ele apenas riu, dizendo que não acreditava que eu ousasse perguntar isso depois de ter destruído a confiança dele como se não valesse nada. Nos dias seguintes, vivemos como estranhos na mesma casa. É difícil até colocar em palavras o que aquilo parecia. Tudo era frio, tenso, sufocante. Não gritávamos. Não brigávamos. Era pior do que isso. Era silêncio. Eu tinha me fechado completamente mergulhada na miséria. Bloqueei Amy em tudo, celular, redes sociais, em qualquer lugar. Não queria absolutamente nada com ele. No trabalho, não podia evitá-lo por completo, claro, mas o tratava como se fosse invisível. Ignorava descaradamente a não ser quando era estritamente necessário falar sobre algo profissional. E mesmo assim era curto, seco, nada além do indispensável. Eu não queria olhar para ele. Não queria ouvir a voz dele, porque só de vê-lo eu sentia uma onda enorme de raiva, arrependimento, nojo, tudo junto. Ele não era mais um segredinho divertido. Ele era o maior erro que eu já tinha cometido. E aí tinha meu marido. Ele não usou palavras leves comigo. Não fez aquele jogo de talvez possamos conversar sobre isso. Não explodiu, mas foi firme, claro e gelado como gelo. Nos dias seguintes, praticamente não falava comigo, apenas quando era realmente necessário. E quando falava, era direto, objetivo, como se fosse apenas negócios. Ele me disse que queria o divórcio. Ponto final. E que não estava aberto à discussão, a não ser para negociar os termos. Só isso. Fim de conversa. E não parou por aí. Foi e contou para todo mundo com provas. Mandou tudo por mensagem para nossas famílias com minhas fotos com Amy.
A família dele, a minha família, até meus irmãos. Não amenizou nada. Jogou tudo às claras, que eu tinha traído, que tinham traído e que queria o divórcio. Eu nem consigo começar a descrever como isso doeu. Meus pais são católicos devotos. O divórcio para eles já seria um escândalo. Mas traição, a filha deles traindo, foi como cuspir direto no rosto deles. Eles não só ficaram abalados, ficaram pessoalmente ofendidos. Pararam de falar comigo. Me cortaram completamente. Até hoje não sei como consertar essa relação. Meus irmãos, dizer que ficaram desapontados nem começa a cobrir. Foram duros e honestamente tinham todo o direito de ser. Disseram na minha cara que o que eu fiz foi incrivelmente estúpido, que não havia uma única desculpa no mundo que eu pudesse inventar que faria aquilo ter sentido. E aquilo doeu. Doeu ouvir eles dizendo isso em voz alta. Porque sentir a própria culpa é uma coisa, mas ouvir as pessoas mais próximas confirmando é outra completamente diferente. Meu marido não perdeu tempo. 2 dias depois, recebi os papéis do divórcio assim de repente. Parecia surreal. 1 minuto antes eu ainda me agarrava a uma pontinha de esperança de que talvez ele voltasse com a cabeça mais fria e quisesse conversar. No minuto seguinte, a realidade me acertou em cheio no rosto. Naquele momento, a notícia já tinha se espalhado. Nossos amigos em comum sabiam o que estava acontecendo. Sabiam que estávamos nos divorciando e obviamente ficaram do lado dele. Eu honestamente nem posso culpá-los. Ele foi o traído. Ele foi o injustiçado. Eu fui quem destruiu tudo. Mesmo assim, foi solitário pra caramba. Eu tinha acabado de perder o amor da minha vida. Meus pais não falavam comigo. Meus irmãos só abriam a boca para me criticar. E mesmo sabendo que a culpa era minha e porque eu não estava delirando, eu sabia perfeitamente que tinha acabado com tudo. Ouvir isso repetido tantas vezes, como um disco quebrado, doía demais. Era como se todo mundo ao meu redor estivesse determinado a me lembrar, sem parar, do quanto eu tinha destruído tudo. Como se eu já não estivesse me afogando nessa culpa sozinha. E além disso, perder nossos amigos em comum foi só mais uma camada de isolamento. Eu não esperava que escolhessem ficar do meu lado. De verdade, não. Se os papéis estivessem invertidos e minha amiga fosse a que tivesse traído, eu também ficaria com raiva dela, ainda mais se fosse alguém próximo de mim. Então não, eu não esperava que me apoiassem. Mas ainda assim doeu quando pessoas com quem eu convivi por anos simplesmente se afastaram. Eu estava realmente sozinha naquele período. Sozinha de um jeito que doía até os ossos. E essa solidão só fazia o arrependimento afundar ainda mais fundo. Enquanto isso, o trabalho tinha virado seu próprio inferno. Eu nunca fui do tipo de ter um monte de amigos no escritório. Sempre mantive distância porque sabia que fofoca de corredor se espalha rápido. Amy foi o primeiro colega de trabalho de verdade que tive. E na minha estupidez, deixei aquilo virar outra coisa. Agora, não só tinha destruído meu casamento, como também tinha transformado o trabalho em algo insuportável. Eu não conseguia mais olhar para Amy e passei a evitá-lo de um jeito tão exagerado que devia até parecer cômico para quem observava. Mas claro que as pessoas perceberam. Nossos colegas de trabalho notavam tudo. Antes, eu e Amy éramos inseparáveis, almoçávamos juntos, trabalhávamos juntos, sempre conversando. E de repente, eu estava praticamente correndo na direção oposta sempre que ele aparecia. Cheguei ao ponto de pedir transferência para outro departamento só para não ter que vê-lo todos os dias. Ou seja, estava óbvio, dolorosamente óbvio, que Amy e eu não éramos mais amigos. E em um ambiente cheio de fofoqueiros, dá para imaginar os cochichos. Parecia que as pessoas sentiam cheiro de drama no ar. E claro, quando começou a circular que eu estava me divorciando, todo mundo ligou os pontos. Eu e Amy éramos próximos. Depois, não éramos mais. Agora eu estava me divorciando. Ninguém precisava de um diploma em lógica para entender o que provavelmente tinha acontecido. As coisas ficaram ainda mais constrangedoras quando Amy começou a namorar alguém novo. Ele começou a sair com uma garota do departamento financeiro. E não eram só rumores, eles oficializaram bem rápido. De repente, todo mundo no escritório estava comentando sobre eles. Eu não conseguia nem almoçar em paz sem sentir aquilo. Eles sentavam do outro lado do refeitório, todos grudados, rindo, se beijando, como se fossem os únicos no lugar. Enquanto isso, eu só tentava comer fingindo que não me afetava. Já o divórcio em si foi rápido. Levou uns 3 meses até estar tudo finalizado. Rápido, limpo, eficiente. Não tínhamos filhos, nem brigas por causa de bens. A casa nós dois concordamos em colocar à venda, dividir o valor e pronto. Nesse meio tempo, meu ex-marido se mudou. Quando o divórcio foi assinado, eu já tinha encontrado um apartamento. Nada especial, só um lugar ok. 4 paredes, um teto, decente o bastante. Sinceramente, eu não tinha energia nem coração para me importar com estética. Não era um lar, era só um espaço para existir. Enquanto isso, a casa foi vendida. E no momento em que recebi minha parte do dinheiro, entreguei meu pedido de demissão. Eu não aguentava mais. O trabalho tinha se tornado insuportável. Eu não queria ver Amy. Também não queria ser o assunto constante das fofocas. Não queria sentir aqueles olhares queimando minhas costas toda vez que passava. E sejamos sinceros, as pessoas com certeza estavam falando. Eu sentia, percebia pelos sussurros que paravam assim que eu entrava na sala. E pensei, se vão fofocar sobre mim, que seja. Pelo menos, se eu saísse dali, não teria que ver. Longe da vista, longe do coração. Então é isso. Pedi demissão, cumpri o aviso de 2 semanas e agora só estou esperando acabar de vez. Por enquanto, vou sobreviver com o dinheiro que recebi da venda da casa até conseguir outro emprego. Mas pessoalmente tenho estado miserável. Miserável de um jeito que eu nem sabia que era possível. Sinceramente, nem sei por que estou escrevendo esse post no Reddit. Talvez porque eu precise colocar isso em algum lugar, em qualquer lugar, para que não fique apenas preso dentro de mim, me envenenando por dentro. Talvez porque se alguém aí fora estiver até cogitando fazer o que eu fiz, isso possa servir de aviso. Não faça. Simplesmente não faça. Eu daria tudo para poder voltar
voltar no tempo e desfazer cada passo. Mas como é que a gente segue em frente depois disso? Como é que se sobrevive a perder a pessoa que era o seu mundo inteiro? As pessoas sempre dizem que o tempo cura. Eu realmente achei que agora, depois de algumas semanas, depois de alguns meses, a dor começaria a diminuir, que a pressão no meu peito iria aliviar. Mas não aconteceu. Na verdade, parece que só piorou. E eu não sei mais o que fazer.